Bem-vindos ao nosso canal YouTube, falando nisso de hoje, agradecendo os nossos 20 mil inscritos e mais de 1 milhão de views, agradecendo a produção do Lucas Bulli e a assessoria técnica da Helena Dutros, avisando que a partir dessa temporada a gente vai privilegiar as perguntas que chegaram no intervalo entre uma gravação e outra. Isso para a gente tentar organizar e representar um pouco mais a quantidade grande de questões que têm chegado, inclusive por diversos meios, né? A gente pediria que o pessoal que escreve por e-mail, por Face, pelo Instagram, que coloque as perguntas realmente no canal, porque isso torna assim factível que a gente as organize e condense, né, perguntas com temáticas semelhantes. Hoje, então, para comemorar a abertura dessa temporada, vamos enfrentar a pergunta da Gianni Batista, da Thalita Cume e do Murilo Lemos. Pergunta: professor, levei diversos vídeos para entender a expressão Aqueronta movebo, que você usa no final dos mesmos. Li um pouco sobre o assunto, mas adoraria ver um vídeo sobre essa expressão, sua importância para a psicanálise. Gratidão pelo seu desejo de transmissão. Obrigado, é de fato uma assinatura do canal. A gente sempre termina o YouTube com essa indicação de que as inscrições elas devem ser feitas na parte de baixo daquele vídeo, que a gente brinca que ali está então referido o Aqueronta movebo. De onde vem essa expressão? Ela está presente como epígrafe no trabalho que o Freud considerava o seu trabalho mais importante, ao qual ele dedicou o maior número de revisões ao longo da vida, e que se chama justamente A Interpretação dos Sonhos. Nesse texto de 2 volumes, em português, também nas edições em espanhol, e ele diz: Flectere sine que os superos, Aqueronta movebo. É uma parte da Eneida, esse livro do Virgílio, escritor latino, e que pode ser traduzida por: se eu não posso mover os céus, vou me dirigir ao inferno, ao averno, às profundezas da terra, aquilo que está embaixo. Essa citação, ela fala muito sobre o Freud e talvez ela dê um toque assim biográfico para tudo que veio depois. Lembrando que a Interpretação dos Sonhos, escrita em 1899, publicada no final de 1899, mas o Freud quis que aparecesse então na edição 1900 para comemorar essa virada, né, esse início de um novo século e de um novo tempo. Diz respeito, então, a um reconhecimento de que Freud tinha uma ligação biográfica com um herói chamado Aníbal, um herói cartaginês que teve seu pai morto pelos romanos e que inicia uma campanha, né, com seus elefantes pela Europa, atravessa da África para a Europa, atravessa a Espanha, a França, atravessa a Suíça pelos Alpes, né, uma passagem muito assim incrível da história antiga, e chega às portas de Roma. Chega às portas de Roma, mas ele não invade Roma. Esse é um grande enigma. Por que ele não faz isso? É como se ele quisesse assim mostrar que era possível. Mostrar que era possível derrotar os romanos, que era possível vingar o pai, que era possível uma alternativa para aquilo que era o grande império naquela época. O Freud tem uma afinidade com Aníbal em função da sua própria condição judaica na Viena, da virada do século. Há uma recordação de infância do Freud, onde ele vê o seu pai ser humilhado. Eles estão andando pela rua e um sujeito derruba o chapéu dele e xinga ele de judeu, e o Freud pequeno olha para o pai, espera que o pai vai ter uma reação assim, e o pai humildemente recolhe o chapéu, continua andando, e essa cena permaneceu muito viva para o Freud, e de certa maneira a psicanálise, enquanto empreendimento intelectual, enquanto agregação à nossa cultura, ela está movida assim por um desejo do Freud de ajuste de contas, inspirado por esse herói, né? Herói que pertence ao universo da antiguidade latina. Mas num nível mais inferior, assim, de análise dessa expressão, a gente vai ver que ela se refere a um grande dualismo, né? Se eu não consigo alcançar o céu, o que é o céu aí?
são os meus ideais, são as minhas aspirações que me tornam assim sobre-humano, são as minhas exigências superegóicas, é tudo aquilo que, vamos dizer assim, me tira de mim mesmo, mas para tentar me colocar num outro mundo. O Freud então parte da ideia de que se eu não consigo mover essa montanha de ideais, diante disso, que no fundo exprime uma condição trágica do humano, exprime uma condição de humildade do humano, exprime também uma ação que é determinante para o nosso sofrimento. Diz o Freud, se nossos ideais não fossem tão elevados, talvez a gente sofresse menos. Se a gente não quisesse ser tão gigante, talvez a gente não fosse tão ruim, né? Talvez a gente não cometesse tantas maldades, talvez a gente não fosse tão iníquo com os outros e conosco mesmo. Então, aí tem um toque trágico nessa ideia de, se não consigo mover os céus, eu me dirijo para Aqueronta. Né? Aqueronta, esse rio, ou esse barqueiro que levava as almas de um lado para o outro. Por isso, nos funerais da antiguidade se colocavam 2 moedas nos olhos, né, do cadáver, para que ele chegasse lá embaixo e pagasse a sua travessia para o outro lado do rio. Uma imagem muito bonita para falar da morte, esse outro mundo, né? Não o céu, mas o Averno, como diziam os gregos, e que representa também uma travessia da relação da alma consigo, né? Da alma com seu destino, da alma com seus limites, da alma com a sua finitude, da alma com a morte. Então, se não consigo mover os céus, me dirijo para os infernos, é uma expressão que simboliza, que alegoriza essa tópica do conflito em psicanálise. Conflito entre a tendência de autoconservação, a tendência narcísica e a tendência sexual, a pulsão sexual. Tema que aparece na oposição entre pulsões de vida e pulsões de morte. Tema que aparece no conflito entre eu e os seus ideais, no conflito edipiano, no conflito indutor de angústia, nos diferentes dualismos, nas diferentes conflitivas que vão caracterizar a psicanálise de ponta a ponta e fazê-la se inscrever sob a égide de uma ética trágica e também no campo de uma ontologia do conflito. Então, Gianni, Thalita, Murilo, recomendo a vocês essa leitura, que era uma leitura frequentada pelo Freud, a Eneida, de Virgílio, na qual se narra a origem do Império Romano, né, a partir desse herói grego que é o Enéas, que vai então para a Península Itálica. Recomendo vocês a leitura muito empolgante da Epopeia de Aníbal, que vocês vão, por exemplo, encontrar em Flávio Joséfo, esse historiador judeu muito interessante, que o Freud lia, conhecia, e, sobretudo, a leitura da interpretação dos sonhos. Esse trabalho tão esquecido, tão importante da psicanálise, um trabalho fundador, escrito pelo Freud, 1900. Então, tá aí posta a explicação do que é o Aqueronta movebo, sine flectero superos, Aqueronta movebo. Receber os próximos falando nisso, clique aqui agora no esclarecido e iluminado Aqueronta movebo, a aba do nosso canal. Um abraço!